Bom, olá a todos e a todas. Eu vou apresentar para vocês o exercício 2, tarefas com variáveis, utilizando o ESP32 e dentro dele o sistema operacional FreeRTOS. Dentro desse sistema operacional, a gente vai então colocar duas tarefas. Uma tarefa a gente vai passar um parâmetro, que é uma variável global, e para outra tarefa a gente vai passar um outro parâmetro, que é uma variável local. E aí com isso eles vão apresentar o resultado que foi passado pelo parâmetro, vão apresentar no hiperterminal, e aí apresentando no hiperterminal, eles são encerrados. Então, primeiramente, aqui a gente tem a plaquinha ESP32, cabo USB, ligando a IDE, a interface da IDE do Arduino. Vindo aqui em ferramentas, vamos configurar a placa para o módulo ESP32 Dev Module, aqui embaixo. Para quem não instalou ainda, basta vir aqui em gerenciador de placas, gerenciador de placas, e inserir então aí a placa aqui, do módulo ESP32. E aí, para quem já fez essa inclusão de placa, basta selecionar ela aqui, e aí, assim que for conectado a placa na porta USB, deve aparecer aqui na opção porta, qual porta com que você conectou o cabo USB. Então, vamos conectar aqui o USB. Vejam que ele não apareceu nada, vou clicar fora e retornar aqui. Pronto, porta com 3, tem que selecionar ela. Agora já está conectado, já está ligado, e eu vou mandar então, poderia verificar o programa antes, mas eu mando ele carregar para a placa. Aqui embaixo ele mostra que está compilando inicialmente, e na sequência ele vai fazer o carregamento para a placa. Se der tudo certo, ele vai dar uma mensagem aqui que foi concluído com sucesso, né? Senão ele vai apresentar quais foram os erros que ocorreram. Então, por enquanto, ele está compilando aqui apenas. Agora já está carregando, então já está na parte de upload do código aqui para a placa. E aqui a porcentagem, 14%, e pronto, carregado. Colocou que está carregado, significa que o código já está dentro da nossa placa. E aí, como que é o funcionamento desse nosso sistema operacional, dessas tarefas que nós programamos dentro do sistema operacional? Basta se vir aqui em monitor serial para ver o resultado. Configurar aqui a velocidade para 115.200 bits por segundo, pois essa é a mesma configuração que nós fizemos aqui na configuração, no Void Setup, na serial Begin, 112.500, e aí ele vai inicializar, então, o código. Basta se apertar, então, aqui no botão de Reset, com isso ele vai reiniciar toda essa parte aqui introdutória de inicialização, e ele apresenta aqui os resultados. Então, variável global 5, variável local 0. Então, notem que ele pegou os parâmetros que foram enviados para ele e apresentou esses resultados aqui apresentou ele na tela. Então, vamos dar uma olhada aqui, brevemente, aqui no nosso código, certo? Então, inicialmente aqui, ó, nós temos um comentário aqui que fala do objetivo, né? Então, passar uma variável como argumento numa função implementada usando a tarefa FreeRTOS, onde vão ter duas funções criadas. Uma delas usa uma variável global e na outra usa uma variável local. Quando você declara, então, a sua variável global fora da configuração setup, ou seja, aqui no início do teu código, você vai criar variáveis globais. Então, aqui, uma variável do tipo inteiro é uma variável global e a gente atribuiu aí o valor 5 para ela. E aí nós temos aqui, então, o void setup, serial begin dentro do void setup, é onde a gente vai fazer, então, a configuração do nosso programa. Notem que ele inicia aqui o void setup e ele termina nessa parte aqui de baixo. O que vai ter aqui dentro? Todo esse trecho aqui. Uma tarefa, duas tarefas, tá? E a nossa configuração inicial. Então, o que nós configuramos? Serial begin 112.500. Aqui, um delay de 1 segundo só para ele inicializar. E na sequência, a gente já faz o quê? Inicializa, cria uma variável, cria-se uma tarefa. Então, essa tarefa aqui, ela vai estar utilizando a variável global, ou seja, recebe como argumento a variável global declarada. Quem que era a variável global?
essa variável aqui do tipo inteiro, com um nome global, onde nós atribuímos o valor 5 para ela. E aqui, notem que a gente, dentro dela, temos o quê? Aqui ela está definida a tarefa. É aqui que a gente cria ela não está sendo executada aqui, a gente só cria ela e coloca as características, os parâmetros dela. Então, a tarefa ou função, aqui a gente coloca o nome dela, o nome dessa nossa tarefa a gente chamou de var global. Isso aqui a gente coloca um nome entre aspas, né, que seria o nome em string que a gente deu para a nossa função. O tamanho da pilha, quanto que a gente vai deixar armazenado dentro da memória do nosso ESP32 para que ele utilize de espaço para poder executar. Então, pode ser que se você coloca muita coisa dentro dessa tarefa, pode ser que ele ultrapasse o limite que você digamos assim, reservou. É mais ou menos como quanto que um programa reserva de memória RAM quando ele está executando no seu computador. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quanto que você está armazenando de memória aqui dentro do teu ESP32 para ele executar toda a tarefa que você deseja. Aqui o parâmetro de entrada, você vai passar algum parâmetro de entrada? Então, você vai passar um parâmetro do tipo void, com um ponteiro aqui, onde o endereço que ele vai pegar é lá na tua variável global. Então, ele vai lá onde você criou essa variável com o nome de global, que no caso é aqui, né, fora, e ele vai pegar esse seu valor que está nesse endereço, por isso que tem o ezinho aqui. Então, o que está dentro do endereço aqui? Está 5. Então, você foi lá e pegou qual que era o valor que estava dentro dessa sua variável, tá? Aqui a prioridade da tarefa é 1, então ela vai executar em uma prioridade aí que você determinou. Se você colocasse 2, 3, 4, 5, ela seria uma prioridade mais alta em relação às demais, mas a gente deixou 2 tarefas aí apenas e deixou a prioridade igual. Se você acha que uma tarefa é mais importante que a outra, você aumenta o tamanho da prioridade, ou seja, ela fica mais prioritária que outras, aí a tua CPU ele vai preferir dar mais o escalonamento entre as tarefas, vai dar preferência para essa sua tarefa com uma prioridade maior em relação às demais, tá? E aqui um identificador, a gente não colocou nada, não tem necessidade, a não ser que você queira chamar ela a partir de um identificador de tarefa, tá? E aqui você tem uma variável local, que seria dentro do setup, né? Ela é uma variável local. Então, notem aqui, ó, do tipo inteiro, local, notem que a gente colocou 9. Então, relembrando, a gente criou uma variável global 5, e aqui a gente criou uma variável local 9. E o que a gente teve de resultado aqui? A gente teve que a variável global, ela pôde ser passada por parâmetro. Então, ela apareceu lá dentro da nossa tarefa. Mas notem que a nossa variável local que a gente passou não conseguiu passar como parâmetro. Então, a variável local, a gente criou aqui a tarefa para demonstrar isso, está nessa segunda tarefa aqui, ó. Em vez da gente passar nessa segunda tarefa uma variável que ela era global, a gente tentou passar uma variável local. Notem que não deu sucesso aqui, não conseguiu aparecer essa variável. Vejam que a criação da tarefa é exatamente igual. Aqui ela só está sendo criada. Aqui eu não estou executando nada, eu só estou definindo ela, tá? Notem, novamente, dentro do void setup aqui, é onde a gente está criando, então, ó, o void setup ele vem até aqui. Notem que a gente está criando aqui é a segunda tarefa, aqui é a primeira tarefa. A primeira tarefa com variável global, a segunda tarefa com variável local. Então, aqui na segunda tarefa, var local o nome dela, né? Aqui definida como string do nome da função. O tamanho da pilha também 10.000. Notem que a gente está tentando passar um endereço local, só que ele não funciona para endereços locais, como a gente já viu no resultado. Bom, definidas as duas tarefas, notem que o nosso void loop aqui, que é onde ele executaria um ciclo eterno ali de umas determinadas tarefas que você deseja, ele não tem nada dentro, é só um delay aqui só para ele matar tempo, como se fosse um tempo ocioso do void loop, do seu processador. Ele precisa ter esse void loop aqui para não ter problemas aí na execução, né? Mas notem aqui onde que está efetivamente implementada. Ó, a função da variável da tarefa global, ela vai receber o parâmetro da variável global e imprimir no terminal. Então é aqui que ela está executando. Olha que pequenininha a tarefa. Essa daqui é a do global e aqui embaixo é a do local. E acabou todo o nosso código. Vamos então entender como que funciona a primeira nossa tarefa variável global.
ela pega o parâmetro que é enviado, então isso daqui é padrão, notem que as duas estão definidas da mesma forma, onde elas vão utilizar um ponteiro que vai lá naquele endereço que você determinou lá em cima. Então aqui na var global, na parte de cima da definição aqui, ó, a gente definiu o endereço dessa variável aqui, ele pega isso como parâmetro, então é isso que vai ser passado como parâmetro de entrada. Notem que aqui o parâmetro, ele vai receber esse parâmetro que é a variável global, e vai vir aqui e vai escrever no hiperterminal, variável global 2 pontos, e vai puxar o valor inteiro desse parâmetro que foi enviado. Notem que não precisa escrever aqui variável global, ele pegou como parâmetro. E aí, uma vez que ele vem, imprime essa variável que ele recebeu, esse parâmetro que ele recebeu, ele simplesmente exclui a tarefa e ela é encerrada. Ah, professor, eu poderia deixar essa tarefa executando eternamente? Sim, basta você colocar esse ciclo aqui dentro de um for, de um loop 1, por exemplo, ou de um while 1, ou de um for eterno, que ele fica rodando ali, ou de um for, às vezes sequencial, que você quer só por um período de tempo, e aí na hora que ele vai ficar executando eternamente aqui, ele nunca vai executar essa linha que é para deletar a tarefa, então a tarefa nunca vai ser encerrada. E vamos para a última função, então, var local, variável local, também tenta receber o mesmo parâmetro, porém não funciona porque está tentando passar uma variável local. E aí, essa variável local, ela não acaba sendo impressa e, por fim, ele então é excluído. Aqui, notem que a gente passou o parâmetro 9, né, mas ele não consegue executar. Então, se eu vier aqui e reiniciar novamente o meu código, ele reinicia e ele escreve variável global 5, e variável local 0.